algo ainda melhor. O Senhor disse para Ezequiel o seguinte, ou melhor, disse para o profeta dizer ao povo, disse para Ezequiel dizer ao povo: multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-lhes-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Abra o teu coração para isso, para receber de Deus algo melhor do que antes, para que você tenha ideia, tenha clareza de que é Deus quem opera tudo em sua vida. Senhor Jesus, nós nos curvamos diante dessa palavra, diante do Senhor. Nós recebemos em nossos corações os teus ensinamentos e por isso, Senhor, estamos aqui te cultuando, celebrando e louvando o teu nome. Fale, Jesus querido, aos nossos corações. Nós pedimos isto em teu nome. E o povo do Senhor, os jovens dínamis, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Bom, compartilhando aqui essa palavra do profeta Ezequiel, capítulo 36, eu quero dizer para todos que quando o povo de Israel estava na situação em que receberam essa palavra, eles não estavam numa situação muito favorável. Eles eram cativos num outro país, eles foram feitos prisioneiros na Babilônia, e Ezequiel foi levantado por Deus como um profeta para aquele povo, para justamente levar para aquele povo que tinha sido tirado das suas terras, do seu país, deportado, levado para um outro país, sendo assolado por um imperador que era ímpio. Ezequiel foi levado por meio daquele povo para dizer assim: calma, espera um pouco mais, há um respiro, há uma esperança, há algo que Deus vai fazer na vida de vocês, e que de tudo que Ele já fez, até por conta de alguns pensarem assim: poxa, se Deus apenas nos libertasse da Babilônia, se Deus apenas nos desse o que a gente já viveu antes, já seria ótimo. E o profeta não só vai ao meio de um povo feito cativo e diz: Deus vai tratar vocês bem, mas ainda melhor. Deus vai tirar vocês da situação opressora, Deus vai tirar vocês da situação negativa, Deus vai tirar vocês daquilo que aflige o coração de vocês, mas Ele fará algo ainda melhor e maior. Eu até fiz questão de trazer aqui o texto desse mesmo versículo, Ezequiel 36:11, a parte B, mas da Bíblia Viva, que diz assim: o meu cuidado com vocês ainda será maior do que no passado. Aleluia! Então, o povo de Israel naquela época, veja bem, era uma época que eles já tinham passado, há muitos anos atrás, por aquela grande libertação do Egito. Então, um povo que já tinha história, já sabia: olha, nossos avós, nossos pais, eles foram libertados lá do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus usou Moisés. Um povo que já havia sido libertado de Faraó, um povo que já havia entrado na terra prometida. Josué fez com que parte do povo entrasse. O templo já estava construído, já tinham visto muitos milagres, e de novo, mais uma vez, eles são capturados e não levados para o Egito, mas levados lá para a Babilônia. E daí o profeta diz: o que Deus vai fazer com vocês, apesar de todo o processo de crescimento, apesar de toda coisa boa que Deus já fez, apesar de todo o milagre que Ele já operou, Deus vai tratar vocês melhor ainda. Eu recebo essa palavra em meu coração. De tudo que eu vivi, de tudo que você viveu, por mais que você diga assim: bispo, se eu apenas voltasse ao status de antes, eu já estaria muito feliz, porque Deus tinha feito tantas coisas na minha vida, e se eu apenas voltasse.
lá na minha escola, na minha faculdade, lá no meu trabalho, na minha profissão, se eu só voltasse ao status de antes, eu estaria saltitando de alegria. Deus está lhe dizendo, eu afirmo isso pela terceira ou quarta vez, Deus vai fazer algo bom, mas Ele está dizendo que vai lhe tratar melhor ainda. Algo ainda melhor está por vir na sua vida, em o nome de Jesus. Seja para as questões pessoais, seja no âmbito familiar, seja para as questões das amizades, até mesmo no convívio com a igreja, ou como eu disse há pouco, lá fora na tua escola, faculdade, trabalho, em relação à tua profissão, tudo que lhe oprime, tudo que lhe aflige, por mais que você tenha vivido algo melhor, ou melhor, algo bom antes, Deus está dizendo que vai fazer não só alguma coisa boa, como fará melhor. É claro que para isto, ou não talvez para isto, né? É claro que nisto, eu uso a expressão nisto porque nesse momento que a gente passa da aflição, do aperto, e que a gente só pensa assim, se o Senhor apenas me devolvesse o que eu já tive, se o Senhor apenas me fizesse ser o que eu já fui, nesse momento que a gente passa, nós devemos aprender com as tribulações. Nós devemos aprender e ter um crescimento, mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio à situação opressora. Mesmo diante de uma palavra de esperança, que vem o profeta dizendo, olha, vou fazer vocês se multiplicarem, vocês vão crescer, vou tratar vocês melhor. Mesmo neste momento, eu preciso de amadurecimento. Porque nunca, amados, nunca na nossa vida alguma coisa acontece por um mero acaso. A gente aprende com as dificuldades, a gente cresce com as necessidades, a gente evolui quando a gente passa um aperto. Só cada um de nós aqui, se nos analisássemos, olhássemos no espelho, nós saberíamos dizer o quanto um aperto, um sofrimento, uma necessidade nos fez crescer e amadurecer. E sabe uma das áreas de suma importância em que nós precisamos crescer é na busca ao Senhor. O profeta Isaías no capítulo 55 ele disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse estar perto e essa chance que a gente tem de invocar a Deus enquanto se pode achar, não é que Deus vá um dia se afastar de nós, ou então um dia Deus estará escondido e eu perdi a chance. Para alguns mais nervosos dizem assim, se eu não buscar agora eu perco a minha salvação. Não tem nada a ver com isso, mas é neste momento de aperto. No caso do povo de Israel era a Babilônia. No nosso caso pode ser qualquer outra situação que nos aflija, que nos põe para baixo. Nesse momento, enquanto você tem a chance de dizer, Senhor, estou aguardando de Ti, estou esperando respostas Suas, estou esperando que o Senhor faça um milagre. Nisto, não deixa esse momento passar calado, se escondendo das situações, com medo de falar com Deus. Não deixa esse momento passar, porque esse momento, ele passa. E aí eu digo, se a promessa de Deus se cumpre, esse momento passa e você entra num estágio ainda melhor, ainda maior. Mas se você não cresceu nesse período, a promessa dele é que a gente passe por aquele aperto e algo maior e melhor nos aconteça. Mas se eu não amadureci nesse período, se eu não evoluir nesse período, eu não sei se o que acontece é uma repetição de coisas ou se esse período vai se estendendo e parece que eu nunca saio dele. Então, naquele período em que você está apertado, naquele período que você está aflito, naquele período que você está para baixo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, não perca tempo de fazer isto. Versículo 8 diz, porque os meus pensamentos, ou seja, o que eu planejo para você, você está com o coração aí miudinho, você está passando dificuldade,
os meus pensamentos a respeito de você não são os seus pensamentos. Você às vezes acha que uma saída está naquele caminho, que a solução está aqui, mas Deus diz: eu tenho os meus próprios caminhos para você. Os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. O versículo 9 dessa passagem de Isaías 55 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, não podemos perder tempo em solicitar a Deus ajuda. Não podemos perder tempo em pedir a Deus provisão, solução. Porque senão, volto a dizer, eu não sei se esse tal período babilônico, opressor, de profunda tristeza às vezes, eu não sei se ele se repete ou se ele acaba se estendendo e a gente nunca sai desse período. Mas que resta esperança para mim e para você, de solicitarmos a Deus uma resposta, uma solução, e como ele já tinha feito com o povo de Israel, aquela grande libertação do Egito. Agora eles estavam presos na Babilônia, e Deus estava dizendo: não somente vou libertar vocês, mas vou tratar vocês muito melhor. Que resta esperança para mim e para você crermos nisto? Sim, resta esse tipo de esperança. No capítulo 56, Isaías diz: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Eu de novo falo do crescimento, da maturidade, da evolução que a gente pode ter. A gente não consegue crescer, ou pelo menos demonstrar que cresceu, demonstrar que evoluiu, que amadureceu, se a gente não fizer a coisa certa. Quando nesse texto o profeta diz: olha, eu quero que você me busque, eu quero que você entenda os meus caminhos, eu quero que você saiba que os meus pensamentos são maiores do que os teus, que você fique bem, eu quero também que você faça aquilo que é justo. De novo a gente se depara com uma situação que talvez ou prolongue o tempo de aflição, ou então apenas faça com que ele se repita inúmeras vezes. É achar que se eu não me corrigir, é pensar que se eu não fizer justiça, vamos entender esse termo aqui, fazer justiça, é colocar as coisas nos lugares justos. Colocar as coisas nos lugares justos é colocar as coisas nos lugares certos. Fazer justiça é faça o que é correto, faça o que é certo, faça aquilo que Deus quer, faça a vontade do Senhor. E aí de novo eu estou naquele grande parêntese da minha vida. Estou sofrendo, estou aflito, estou precisando que Deus pelo menos volte a minha vida ao status de antes. Eu só quero que Deus me devolva o que eu perdi. É claro que Deus está dizendo que vai fazer algo maior e melhor. Isso aí vocês já pegaram, né? A gente às vezes deseja apenas a volta, apenas o retorno a um tempo melhor. Tem gente até que tem saudade da infância. Tempo bom. Na verdade, tudo tem um tempo para acontecer nas nossas vidas. A gente precisa entender que passou a adolescência, a infância. Mas nesse parêntese, nesse momento, nesse período, mesmo com toda essa palavra de esperança, se eu não fizer justiça, eu leio aqui mais uma vez, Isaías 56:1, assim diz o Senhor, mantende juízo, fazei justiça, porque após isso, a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Em outras palavras, faça sempre o que é correto, faça sempre o que é certo, porque você vai ver a minha mão agindo. Se eu não faço o que é certo, eu continuo dentro daquele período. Não sei se estendendo ou se replicando, se repetindo. Alguém pode até dizer assim, mas bispo, Deus sabe das minhas falhas. Como é que Deus pode, de alguma forma, exigir de mim uma postura correta?
Como é que Deus pode pedir para mim, para buscá-lo? Se Deus, bispo, se Deus conhece todas as minhas fraquezas, se Deus conhece todas as minhas imperfeições. Outro dia até eu estava, só para abrir aqui um parênteses, estava falando com a minha esposa, né? Tem uma música evangélica que, é claro, é muito bonita de se ouvir, a gente canta com entusiasmo, com alegria, mas é meio que um conforto para o crente que está errado. A música, se eu não me engano, é do Marquinhos Gomes. Aí diz: Ele não desiste de você. Maravilha. O que seria de nós se não fosse Deus, né? E se Deus desistisse de nós? Ele se importa com você. Perfeito. Mas aí quando diz assim, Ele compreende o seu caminhar. É mais ou menos assim, Deus entende. Deus sabe o quanto você é falho, Deus sabe o quanto você é fraco, Deus sabe o quanto você tem carências. E na verdade Deus está dizendo, eu quero que vocês façam justiça, que vocês sejam corretos. Nós não podemos, diante de um Deus que nos dá a chance de fazermos o que é correto e de nos corrigirmos, nós não podemos dar desculpas esfarrapadas para Deus. É claro que Ele sabe da nossa deficiência, da nossa debilidade. A Bíblia chega a dizer que assim, Deus sabe que somos pó. Deus sabe que a carne é fraca, porém é Ele quem está nos preparando, inclusive na noite de hoje, ao crescimento. Porém, é Ele que está nos aperfeiçoando nesse exato momento para o amadurecimento. Então eu é que não posso dizer a Deus, Senhor, eu não posso, minha carne é fraca. Aliás, nesses termos de dizer que é fraco, olha o Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, é aí que a tua força vai ser nada. Deus é contigo, amado. Deus é contigo, irmã. Deus, Ele sabe o que vem lá na frente. Então quando Ele diz para você, vá para a guerra, tenha força, tenha ânimo, é porque Ele vai trazer a provisão. Ele vai te dar a força suficiente para isso. Se você disser que é fraco, muito fraco, fraquinho, fraquíssimo, a tua força será pequena, principalmente naquele período da angústia. Porque, volto a dizer, é nesse período da angústia que a gente tem que crescer. É nesse período da angústia que passa, mas que a gente tem que buscar o Senhor. Só que aí é chato quando ele passa e se repete. Ou pelo menos ele passa, a onda diminui, mas depois aumenta. Então ele se estende. Aproveite enquanto é tempo, aproveite enquanto você tem o Senhor para buscar, aproveite enquanto você pode pedir a Ele solução. Peça, não perca tempo, e Deus trará a solução. A boa notícia é que o que Ele diz que vai fazer, Ele diz que vai fazer maior e melhor. Amém? Então, se você estiver nesse momento da angústia, não perca tempo não, clame ao Senhor. Busque ao Senhor, entregue o seu caminho a Ele e saiba de uma coisa, Ele vai cumprir a palavra dEle. Algo maior vai surgir, algo melhor vai acontecer. Não fique desanimado só porque você às vezes parece que tem que usar toda a sua energia. Não fique desanimado porque às vezes você está num primeiro passo. Sabe a palavra do profeta Zacarias no capítulo 8? Zacarias diz assim, capítulo 8, assim diz o Senhor dos exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas. Aí lá no 12 diz, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra vai brotar, a novidade, os céus darão a chuva, o seu orvalho. Farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, ó igreja, ó dinamis, né? Há de acontecer que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Versículo 16, eis as coisas que deveis fazer,
Você vê que o panorama é igual ao panorama de Isaías. Deus fala que vai fazer coisas, Deus fala que vai abençoar o fruto, vai fazer multiplicar. Você, no que você foi maldição, você vai se tornar bênção. No período de aperto, de aflição, Deus vai transformar aquilo em algo maravilhoso. Porém, Deus de novo vira para todos nós frágeis, fracos, cheios de desculpas, cheios de justificativas, e Deus diz assim, o versículo 16, né? Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo. Fazei justiça, executai juízo, é a mesma coisa, nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Então, esses ciclos, eles meio que se repetem. Às vezes a gente mesmo entra numas enrascadas, a gente fica apertado, fica aflito. Deus vai lá, fala com o nosso coração e diz, olha, você vai receber um trato ainda melhor. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Aí Deus diz, só conserta isso aqui. Pronto, está feito. Ao acertarmos nossa vida, ao consertarmos nosso coração, ao alinharmos nossos pensamentos ao pensamento de Deus, mesmo daquele momento muito apertado, Deus nos livra e nos faz algo ainda maior. Deus nos livra e nos dá algo ainda melhor. Eu termino falando justamente disso, mas nós precisamos de ser sinceros para com Deus e dizer, Senhor, tenho certas fraquezas, tenho certas imperfeições, mas se o Senhor está dizendo que eu posso vencer, que é hora de botar tudo no seu devido lugar, que é hora de fazer justiça, Senhor, me ajuda porque eu vou colocar tudo no lugar certo. E aí você se edifica, amadurece, cresce. Quando você vê, você está rompendo aquela barreira daquele momento difícil. Então você se depara com coisa maior e melhor. E eu concluo essa mensagem com o profeta Ezequiel, mas eu quero lhe mostrar o contexto daquele capítulo 36. Versículo 1 diz assim, tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. É bem assim, né? Você está no seu momento de aperto, você está no seu momento de aflição, você está naquele momento que Deus está dizendo, me busca porque eu vou te livrar, ainda vou fazer coisa melhor. Mas não é naquele momento que vem uns intrusos, vem uns enxeridos, vem gente que eu não sei o que tem na cabeça, vem falar contra nós. Bem feito! Você não está esperando em Deus? Bem feito, não quis fazer como eu faço, quis esperar pela fé. Bem feito, você fica aí só rezando, só orando. Bem feito. As pessoas não têm nada a ver com a nossa vida, mas eu não sei de onde que eles são enviados. Mas eles vêm só para dizer, bem feito, você não é crente. Versículo 7, portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Olha que coisa tremenda, Deus mandando o profeta profetizar para o povo. Então na verdade a gente está recebendo essa palavra como profecia para nós. Deus está dizendo, eu levanto a mão. A Bíblia não estava completa ainda, né? Senão Deus diria, eu ponho a mão na Bíblia e eu juro, quem vai sofrer o que vocês estão sofrendo são aqueles que acusam vocês. Mas bastou Deus levantar a mão direita e dizer, eu levanto a minha mão, eu juro que as nações que estão ao seu redor, elas vão levar a vergonha daquilo que elas estão zombando de vocês. E versículo 8, mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Há um detalhe aqui nessa profecia. O profeta, ele estava profetizando para a natureza, ele estava profetizando para as montanhas e para os morros. Ele estava dizendo para um monte de mato, vocês vão produzir tanto fruto, e vocês vão dar esses frutos para o meu povo que está lá na Babilônia, que vai vir para cá.
É claro que Deus não estava querendo falar com a natureza, Deus estava dando uma palavra para aquele povo ter esperança. E aí diz o versículo 9: porque eis que estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, toda a casa de Israel, sim, todas as cidades serão habitadas, os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão, serão fecundos, falo-lhes-ei habitar-vos como dantes, vos tratarei melhor. Vou colocar vocês onde vocês estavam antes, mas vou tratar melhor do que antes, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, sereis a sua herança, jamais os desfilhareis. Ou seja, Deus estava falando para um monte de jardins e morros e estradas e matas. Vocês vão produzir tanta coisa e o meu povo vai vir aqui habitar em vocês, e eles nunca mais deixarão de ter filhos, nunca mais deixarão de ter herança. Filhos, herança, significa futuro. Meu povo terá um grande futuro. Aí lá no 15 Deus diz assim: não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Sabe aquilo que falavam de você? Bem feito, ficou aí dando uma de justo, de certinho, agora perdeu o playboy. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo para você hoje: não mais vergonha, não mais desprezo, não mais tropeço, não mais fracasso. Deus está dizendo: eu vou tratar vocês melhor do que antes. Por isso eu posso afirmar aqui nessa noite: algo ainda melhor está por vir na sua vida, na sua vida e na sua vida. Em nome de Jesus, assim seja. Assim disse o Senhor. Não mais vergonha, não mais desprezo, não mais tropeço, não mais fracasso. Algo melhor da parte de Deus. O povo de Deus diga amém. E os dinamis digam uhul.